crianças! Tudo bem, meus queridos? Estamos aqui mais uma vez, terceiro episódio, né, do podcast Uma Luz na Escuridão, playlist Origens, onde nós estamos contando, né, a história do querido Dr. Vieira de Mello, né? Para quem já acompanhou os outros dois episódios, sabe que é uma história sensacional, cheia de altos e baixos, né? Para quem não sabe, tá chegando agora, eu aconselho ver os outros dois episódios, mas se quiser ficar por aqui, só para que você se orientar e entender, Dr. Vieira de Mello, hoje médico, né? Trabalha nos Mais Médicos, fazendo um trabalho lindo ali na Lagoa do Sapo, em Japeri. Mas esse homem tem uma história sensacional, né? Nasceu lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, foi aprender a ler, foi alfabetizado aos 14 anos, né? E tem uma trajetória assim, cara, de superação surpreendente, né? Foi piloto de submarino, foi comandante da Varig, né? E hoje tem aí diversas especialidades dentro da medicina e ele está contando essa história. Tem dupla cidadania, tripla cidadania, né? Porque morou fora do Brasil durante muito tempo. E ele está contando essa história pra gente, né? O podcast Uma Luz na Escuridão futuramente vai estar trazendo convidados. Dr. Mello vai estar dando dicas de saúde e vida saudável, né? Pro bem viver. Ele que tem 81 anos com essa vitalidade, com certeza, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Né, doutor Vieira de Mello? Obrigado, Sagatti. Na verdade, eu não tenho 81, eu vou chegar a 81 breve. Sim, tá caminhando para lá. É, Então, dia 18 de outubro, dia dos médicos, eu faço aniversário. Mas, meu irmão, obrigado por mais uma vez ter oportunidade de falar um pouco da nossa vida. E é bom a gente lembrar um pouco o passado. É, eu reflito às vezes de onde eu saí, onde aquilo que a gente fala, o vento faz a curva e não volta, porque isso foi uma frase que eu vi muitos anos depois, e lembro disso. Realmente lá é onde o vento faz a curva, porque eu nasci no hemisfério norte do Brasil. Sim, Lá, enquanto aqui é inverno, lá é verão, entendeu? Pelo clima. A linha do Equador divide os dois hemisférios, né? E eu nasci na parte norte. Ah, Lá da onde eu nasci, se tivesse um voo de avião a jato, para chegar em Miami era 3 horas e 40 minutos de voo direto. E se tivéssemos um voo de lá ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, levaríamos quase 5 horas de mas voo. era mais próximo de Miami do Do que de que Porto Alegre. exatamente, porque a gente está no hemisfério norte. Então, é isso. Eu nasci no meio ah, de uma civilização que são os verdadeiros donos do Brasil. Sim, os Lá, povos aquela nativos, né? região chamada região do Paraíba, que era o norte do Amazonas, era habitada por um total de 12 tribos indígenas. Por um acaso, existia 12 rios naquela região toda. E esses rios eram um verdadeiro paraíso, águas cristalinas, azul, areia da cor de neve, tudo isso foi destruído. Florestas, pântanos, buritizais, é, áreas lindas, montanhas, formações rochosas, assim que parecia parte de um outro planeta. Tudo isso foi destruído. Sim, sim. Eu, e, e lá era um viveiro de animais, de tudo quanto é espécie de animal existia lá, mas em grande quantidade. Ao ponto que um primo meu um dia falou para mim, isso aí se a gente matar uns 300 por dia, em 1000 anos não vai acabar, porque nem Deus Mas acaba. isso que as pessoas pensavam. Tem gente que ainda pensa assim, né? Mas a Exatamente. natureza, os recursos E, foi, naturais tem um limite, né, e o cara, duro é que foi de extinto tudo. utilização, né? Eu voltei lá muitos anos depois e chorei vendo tudo aquilo que eu vi na infância não existe mais, tudo diferente. Então, se você quer Entendeu? saber a história da infância do Dr. Mello, volta lá no primeiro e segundo episódio, né? Ó, e não esqueçam de curtir
comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Aperta aí no sininho. Temos também o nosso Instagram, se você quiser seguir lá, né? Uma Luz na Escuridão _ e você vai estar nos achando lá no Instagram para estar dando essa moral também. Então, doutor Melo, vamos recomeçar de onde paramos. Pois é, a gente parou. Eu gostaria de fazer apenas os comentários rapidamente Sim, e talvez pular algumas etapas, porque nesse momento eu estou passando por um momento também na vida que às vezes nem sempre é só flores. sim, A com gente vive certeza. mais espinho do que flores. Sim, Mas tem que ser sempre otimista, acreditar no futuro e pensar que dias melhores, muito melhor esse é virão. o segredo da E para vitória. mim sempre foi assim. A vida sempre foi cheia de emoções, fortes emoções. Sim, E então eu quero dizer que eu gostaria de recordar as vezes que eu passei, eh, que eu achei que ali era o fim do tudo. Eu ia sim, morrer, entendeu? E me despedi da vida. E quase como um passe de mágica, um milagre mudou tudo. Então, a primeira vez que eu vi o mar, depois que saí essa peregrinação da minha terra lá, porque eu nasci na região do Amazonas, que foi transformado em território federal do Rio Branco pelo Vargas em 57, desmembrou o norte do Amazonas e criou território federal do Rio Branco. E quando eu saí de lá já era Roraima, porque depois passaram de Rio Branco. Rio Branco foi nome, porque era região do Parima, era para chamar território do Parima, né? Porque Parima, na linguagem dos indígenas local, quer dizer o local onde o céu se encontra com a terra, o paraíso, né? paraíso. E botaram o Rio Branco em homenagem ao rio mais fantástico que eu acho que existia no planeta Terra, que foi destruído total pela ação dos garimpeiros por mais de 200 anos. Meu pai mesmo foi garimpeiro por 20 anos, destruindo o leito de rio. Ele reconheceu isso depois, anos depois. Então, porque eu fui ecologista, aliás, ainda continuo sendo, mas eu fui militante do Greenpeace, ajudei o Peter Brake, o famoso Peter Brake, que substituiu Jacques Cousteau nas grandes navegações, e eu fundei com ele na Austrália o movimento ecológico chamado Green Forever. Então, e ele veio para o Brasil anos depois, visitar um projeto que eu tinha da construção do maior parque safari do mundo. E eu fui perseguido por isso. E inventaram até que os gringos estavam ensinando inglês para os indígenas, porque eu ia lá com meus irmãos indígenas, às vezes falava a linguagem deles, né? Porque eu Sim. falo Xan. Então, as pessoas achavam que eu estava falando inglês. E aí ficaram aquela fake news que a gente só agora tem essa coisa. Agora é fake Mas news, mas isso sempre no existiu. passado A era calúnia sempre. exatamente. E aí criaram essa fantasia das ONG que veio para cá para bisbilhotar e roubar coisa da Amazônia. Então, que tinha nas universidades, nas escolas americanas, estavam ensinando que a Amazônia já não fazia mais parte do Brasil, que iam fazer um grande território indígena, porque eles estavam ensinando inglês para os indígenas, e iam tomar a Amazônia do Brasil. Essas fantasias. O, quem estava ensinando, não era ensinando. Eu fiz um documentário sobre os índios, sobre a história local e sobre as belezas da época, e justificando por que a construção desse parque safari, que era a verdadeira indígena ecológica, e eu provava no meu parque que aquele parque por exemplo, na época existia só 3 parques safari no mundo, hoje tem um total de 12 parques safari. Mas, por exemplo, o primeiro foi fundado no Quênia, na África, depois na África do Sul, Kruger. Por exemplo, a gente pegar o Parque do Quênia, que uma americana que foi para lá para defender os gorilas selvagens, que mataram ela, depois compraram, como ela era rica, juntaram dinheiro, foram lá e compraram do governo 1/3 do Quênia para fazer o parque. E esse parque começou a dar tanto dinheiro, que a Discovery vendendo para tudo, e eles doaram para o governo do Quênia para manter o parque. O governo vive do parque. Sim. Na África do Sul, a gente sabe que a África do Sul é o maior produtor de ouro e diamante do mundo.
O Parque Safari Crucial, que foi construído lá, rende 2 vezes mais dinheiro do que a produção de ouro e diamante, Olha, entendeu? Só em turismo. E o Parque da Amazônia, que eu ia construir, o maior parque safari do mundo, que eu chamava Digi Ecológica, eu tinha previsão de todos os voos internacionais que vêm do norte ser o porto de entrada, o aeroporto internacional, ser em Boa Vista, entende? No hemisfério norte, lá em Roraima. E, e de lá, como a gente vai para os Estados Unidos, o aeroporto de entrada é Miami, é bem ao sul dos Estados Unidos. E aqui seria bem o extremo norte, seria próximo dos Estados Unidos. Então, todos os voos internacionais vindo de lá, do Japão, de qualquer lugar, passa por cima de lá. sim, Então, pousariam lá e depois viria para o. sim, Entendeu? ia E ser aí viriam para Disney, uma né? escala, E mas uma nós escala teríamos voo turística, né? direto da Europa para Uma lá. escala programada Exatamente. turística. Então, as pessoas, em vez de fazer um parque safari na África do Sul, vamos conhecer o parque safari da Amazônia, né? Sim, Então, e é isso, era a minha proposta. E a gente ia construir esse parque com doações de organizações no mundo inteiro que faz doação para projetos ecológicos. O governo não ia gastar, bastava o governo aderir a isso e honestamente querer fazer isso, né? E nós iríamos fazer. E eu queria estar no movimento disso. Eu era o autor do projeto. Eu fiz um projeto, tudo de quanto ia gastar, o que ia arrecadar. Eu criei desenhos de hotéis, de futurismo, de coisa aquática, de água, de tudo. Parque. Era Disney ecológica. Uma coisa incrível da minha cabeça que eu inventei. E tudo isso morreu. E aí fizeram um pequeno filme, na época, um pequeno documentário, e eu projetava isso nas universidades, nos Estados Unidos, nas escolas. E as pessoas viam em lágrimas quando via aquilo, porque era uma coisa bem tocava. No fundo, as pessoas se envolviam nisso, né? Então, aí criaram que os americanos estavam ensinando na escola é, que essa parte da Amazônia, porque a minha proposta era que essa parte fosse reservada à cultura indígena, fazer esse parque, que 10% da renda do parque ia para os indígenas. Nós íamos fazer para todos os indígenas, não só da Amazônia, do Brasil inteiro. Nós queríamos fazer os índios ricos. Só com 10% iam fazer todos os índios ricos. E 20% seria para o governo brasileiro. Os outros seria para investir em projetos sociais e tantas outras coisas, né? Então, resultado, tudo isso acabou. Porque os militares botaram lá que fake news, né, que na época não existia, que tinha esse pessoal gringos com Yong, que eu gastei mais de US$ 60.000 para montar uma Yong lá chamada Tayano, né? Então, é, que o objetivo era fazer esse parque, né? E arrecadar dinheiro. Mas, lamentavelmente, o meu projeto acabou. E acabou no governo Lula. Quando ele foi eleito, ele deu a sentença de morte através de um cidadão chamado Romero Jucá, que foi braço direito do Fernando Henrique, foi líder do Senado durante os 2 governos de Fernando Henrique, líder do Senado durante os 2 governos de Lula, líder do Senado no governo Dilma. Ele era dono. Ele é um filhote do Sarney. O Sarney é dono do Maranhão. O melhor, são gangues, são gente muito complicada, né? sim, Fui ameaçada, minha vida foi ameaçada lá. E imagino. Peter Brake veio para conhecer o projeto Spark e mataram ele, porque era um invasor, entendeu? E ninguém soube disso. O herói da Nova Zelândia foi morto lá. E Na ficou por isso. Amazônia? Sim, foi morto e deu que foi um assalto, não foi. E aí um deputado estadual pediu anistia para o criminoso, que era um herói, que estava matando um invasor, que estava vindo para bisbilhotar e olhar as coisas da Amazônia. Então, ao ponto que chega a desinformação, as pessoas inocentes, coitado, não é que essa pessoa é uma pessoa boa. Então, aí joga para o outro lado sem saber
o real Não, sentido da história. é isso. Então a Trabalhar com a maldade é ignorância muito do grande. povo, né? Então a gente vê agora no recente governo, esse governo que só fez erros, que diz representar o povo, que é uma história fantasiosa, que não é nada disso, é um homem comprometido com os banqueiros, com tudo, para viver em palácio, viver em conforto e dar migalha para o povo. Aí, como ele decepcionou, apareceu um outro 10 vezes pior, 1000 vezes pior, que virou um mito, né? Virou uma coisa fantástica. O povo se acredita, o povo é tão bom que acredita. O Eu povo chamo o quer se diabo agarrar um em e o qualquer diabo tábua de dois. salvação que é Exata, jogada no é, mar, né? exatamente. Tá se Então, afogando, quem tá aí se como, afogando se agarra como a política é uma em coisa qualquer. desacreditada, que a ditadura militar já fez isso, política e religião não se discute, então aí todo mundo acha que política é coisa suja, e depois que acabou a ditadura, casualmente, as pessoas, as mesmas moscas que estavam por eles, nunca tinha acabado a ditadura, eles continuaram no poder, entendeu? Com a nova máscara. E aí eles passaram a roubar como nunca, porque na ditadura se roubava, mas ninguém falava nada. Quando acabou a ditadura em 80, foi publicado um total de 20 livros sobre corrupção, chamado A Fantástica Corrupção do Brasil, O Roubo é Livre, A República dos Mandarins, Agora na Hora da Nossa Morte, todos os livros, ninguém leu. Ninguém lê, porque acostumou. Então, a denúncia, as mazelas que fizeram no regime militar é algo, entendeu? Que faz a gente passar mal. Se a gente pegar, por exemplo, um livro publicado sobre o Sarney, que tem ele na capa, chamado Honoráveis Bandidos, a gente vai ver que, por exemplo, o famoso Al Capone na América era criancinha perante Sarney. Criancinha perante Sarney, um inocente, uma criança inocente. Quer ver? Sarney realmente é um O gangster. mafioso que me impressiona é o tal do Temer. Assim, Exatamente. Não, mas toda essa gente, o engraçado é que beija na mão do chefe. Tem um cara que eles beijam na mão isso deles com todos. certeza tem. Sabe quem é o chefe? Quem? É o L. Eu não gosto de falar, o atual presidente. Todos eles, ele é o chefe. Entendeu? Então é isso. As pessoas não sabem como trabalha no bastidor, porque eu tive o privilégio, a sorte, de um dia ser piloto de aviação, trabalhei em aviação, e muitos viajaram na minha cabine de comando comigo e não sabia minhas origens, e falavam abertamente as coisas, as conspirações, tudo. Então, eu quase morria, ficava paralisado, mas isso é verdade. Então, é triste, porque o Brasil, o povo brasileiro é bom, entendeu? Quer pessoas honestas, quer diferente, mas lamentavelmente prevalece a bandidagem, entendeu? Essa gente malvada que chega no poder, eles têm a cara de pau de acusar, aquele é ladrão, aquele é corrupto, às vezes ele é mais ladrão, entendeu? Então, é esse o problema do Brasil. E Então, o povo não sabe identificar quem é quem, deixa entendeu? rolando aí. Eu só acho, sem, a gente vai cortar, vai editar Sim, isso. Eu só acho assim, a gente fugiu muito do que tá. a gente fugiu, É porque verdade. a gente está falando de política. E assim, o senhor vai ter tempo, o senhor é dono de um estúdio de podcast hoje. Ah, Então, eu acho que a gente tem que focar em não, contar a sua história. Peraí, vamos, deixa eu falar. é, A gente tem que focar em contar a tua história. E quando a gente chegar no final da tua história, e aí você pode vir contando todas essas histórias em detalhe, que aí a gente continua fazendo a playlist origem sim. com essa proposta de contar os meandros de quando o senhor teve com fulano, de quando o senhor encontrou, quando o Isso senhor a levou o gente tem que Brizola. cortar até para botar no outro. Pode Então, reservar algumas coisas para jogar na frente. porque assim, Eu se a sei. gente o senhor tá quem tá sentando para assistir a história do senhor, É, que a gente for para esse lado, a gente está tá, desconectando tá, tudo bem. do que a gente Do está falando. objetivo. Então, porque o senhor começou falando de um acidente que o senhor sofreu na Tá, praia. Era isso. esse o objetivo. E aí, a Tá, gente está vamos, 15 eu já minutos. sei, tá. Eu já, Então, vamos voltar para o acidente. Então, o senhor pode continuar, que depois a tá. gente edita O lá. que eu gostaria de é, realçar é justamente algumas tropeços na minha vida que eu tive com a vida em perigo, né? Sim. Então, depois de sair da minha terra, passar por Manaus, no Amazonas, Belém do Pará, eh, ah, Piauí, depois fui para João Pessoa, na Paraíba, onde eu terminei o segundo grau, e depois fui para Recife, morar em favela, né?
Mas quando eu cheguei em João Pessoa, a primeira vez, eu fui conectar com as origens da minha família. Encontrei parentes meus e conectei com todo mundo, né? Do meu avô, que era paraibano, então era uma família tradicional e o homem mais rico da Paraíba era primo legítimo da minha mãe, um homem Ó, dono de tudo. Então, é a família bem, entendeu? Então, eu fui viver junto com uma família muito pobre, entendeu? Primos muito pobrezinhos, que não tinham dinheiro nem às vezes para pagar o transporte para ir para a escola. O ônibus saltava antes, então, de chegar na escola, e aí depois caminhava. Não passavam na roleta, né? sim. Então, eu, vislumbrado, fui conhecer o mar, porque eu só conhecia praias de rios, É que é rios muito imensos, diferente, né? né? E aí, é, em João Pessoa, na Paraíba, tinha uma praia famosa, ainda tem até hoje, chamada Areia Vermelha. Areia Vermelha, quando a maré baixa por 6 horas, ela fica dentro do mar. Essa é uma montanha que fica tipo uma ilha, toda areia. Aí o pessoal vai para lá, para essa ilha, e fica lá dentro. Quando a maré Quando sobe, ela sobe, desaparece. aí desaparece todos os barcos, traz o pessoal para a costa. E eu olhei, e não era mais largo do que o rio que eu estou acostumado, estava acostumado a Sim. atravessar nado, né? Eu empolgado com aquela água, eu falei para o meu primo, eu vou, não vou de barco não, eu vou Olha nadando. só. E aí incentivei ele de ir nadando comigo. Ele decidiu vir para me acompanhar. Mas depois de a gente nadar quase 1 hora, eu estava cansado. Por que cansado? Porque a água salgada, os olhos ardendo, tudo. E eu olhei para trás e meu primo falou: eu não aguento mais. Caramba. Eu já estava também nesse nível. E aí fiquei com medo, porque ele estava muito atrás. Ele parou e disse: primo, você vai em frente, porque eu desisto. Eu não aguento mais. E a gente fez um erro, entendeu? E vamos pagar por isso. E aí eu senti que realmente, eu olhei, eu estava no meio. Eu tinha que nadar ainda. A metade. Eu só tinha E nadado a ele ainda não metade. estava na Não metade. estava na metade. Então, para ele seria melhor ele voltar, né? Mas não, ele não alcançaria, porque ele já tinha nadado quase 1 hora, uns 40 Nossa. minutos. Era impossível, ele estava no final. Aí eu senti que eu levei meu primo ao final e a minha vida também. Eu joguei com isso. E todos os barcos passando longe, porque a força da água levou a gente afastando um pouco para baixo. E a rota do barco era mais É em porque cima. é isso, nadar no rio é É, diferente. Tem no rio que tem só exatamente. correnteza, mas no mar Mas a gente vai já te sabe, a jogando de correnteza acordo vai com. num ângulo certo. E Sim. no mar eu não sabia disso, eu achava É. que era reto. Não, tem as correntes que Tem as puxam. correntes, uma puxa para um lado, outra puxa para o Exatamente. outro. E aí eu não desisti de nadar. Eu nadei e olhava para frente, eu não conseguia mais ver direito, era tudo embaçado. Até o momento que eu desfaleci. Nadei, eu me lembro de afundando. Eu não consegui mais. Eu me entreguei e afundei. E quando eu toquei no chão, foi como uma energia, uma força que toquei no chão. E aí eu fiquei em pé. Quando eu fiquei em pé, a água estava dando no nariz, entendeu? Aqui. E eu, entendeu? Aí eu olhava, mas não podia mover, porque senão entrava água balançando. Quer dizer, o senhor estava naquela. Aí eu fiquei na ponta dos pés, Um então. banco de E areia. aí eu olhei para onde até que a vista conseguiu identificar para onde estava a praia e saí andando com medo e peguei uma energiazinha, comecei a nadar, ou melhor, passado uns 15, 20 minutos, eu cheguei lá, entendeu? Mas realmente foi uma coisa assim, porque eu tinha desmaiado, eu afundei, quando toquei no chão, saiu daquele desmaio e eu, entendeu? Então, eu morri ali e vivei Viu, novamente. amor? Já tinha E desistido aí, da vida, né? quando chego lá, encontro minha prima, que ela tinha ido com a gente, e ela sabia, e ela perguntou: cadê o Sérgio, o irmão dela? E eu digo: não sei, eu estou procurando ele, mas já Nossa. sabia que ele tinha ido. A minha preocupação era essa.
E aí, quando eu cheguei lá, só tinha uma meia dúzia de pessoas, porque tá todo mundo pegando os barcos. A ilha tinha sumido quase. Só tinha uns 10 metros de areia, em vez de 300, 500 metros, tinha uns 10 metros só de Sim. areia, e o resto tudo estava cobrindo já o pé da água. E aí, eu disse, não, todo mundo tem que vir. Aí os passageiros todos entraram Nossa. numa lanchazinha e a gente atravessou. Quando atravessamos para o outro lado, que eu cheguei, e aí procuro o Sérgio, meu primo. E eu sabia que eu não ia encontrar ele. E a minha prima procurando o irmão, e eu procurando no meio da multidão, na praia, andando na praia. Quando eu dou fé, eu vejo ele, eu jurava que era um fantasma. Sim. Não era ele. Eu achei que eu estava delirando. E era ele. Ele voltou. Não, a sorte dele é que um barco longe viu ele e foi lá e resgatou ele. Olha. E ele achou que eu tinha ido embora, porque não me viu Sim. mais, Um entendeu? achando que o outro tinha Ou morrido. achando que o outro tinha ido. Oh, Então foi uma que maneiro. experiência, eu nasci de novo. Ali eu vi que a vida tinha ido e voltou de novo para mim. Então teve outras ocasiões, né? Quando eu morava em Recife, numa favela chamada Águas Compridas, em Olinda, próximo a Recife, nem a polícia entrava lá, porque tinha um matador lá chamado Nildo Arruda. Esse homem, a polícia tinha medo dele, porque eles tinham um mito que só bala de metal, de prata, para poder Antigamente tinha atingir. muito É, isso, né? porque ele. Os É, matadores eram figuras. exatamente. As pessoas tinham medo dele Sim. e ninguém ouvia atacar ele porque Figuras ele ia lá e lendárias. matava a pessoa. E ele matava sempre sangrando Na com a Baixada faca. Tinha uma Fluminense teve peixeira. muitos assim, né? Na É, época dos grupos de então, extermínio. então ele era um matador, era um homem mau, muito mau. Mas um dia eu vi ele matar numa feira, assim, uma pessoa que olhou para ele, por que está olhando para mim? Foi lá e pegou a peixeira dele grande, meteu de baixo para cima, e o cara caiu desmaiado, ele jogou 10, assim, um equivalente a 10 reais, pega um táxi e vai para o hospital. Claro que o cara morreu ali na hora. Então, ele era assim, ninguém fazia nada. Ele Sim. pegava a menina, mesma coisa, eu quero você, e aí ela tinha que sair, porque senão ele matava. Então, ele era o dono da área, entendeu? E, e aí um dia, eu trabalhava num bar à noite pela comida, pela dormida, né? Fazia picolé e tudo, vendia. E à noite eu estudava. Quando chegava da escola, ficava das 11 horas até 2 da manhã aberto, porque as pessoas chegavam tarde e às vezes com fome passavam lá para comer um sanduíche, comer alguma coisa. E eu ficava lá até as 2 da manhã, fechava. E quando era meia-noite e meia, chegou o Nildo, com os dois capanga dele, entendeu? E botou a faca em cima da mesa, põe comida aí pra mim, cerveja e tal. E aí eu fui lá, botei, atendi. E aí chega duas mulheres. E uma era moreninha, bonita, nova. Ele olhou para ela, disse: Eu quero você. E aí ficou novo, botou o instrumento para fora e disse: Vem aqui. Ele faz sexo comigo na frente do meu amigo. Nossa. Pegou a faca assim, bateu. Vem agora. E ela, em pânico, pulou pro balcão e se agarrou comigo. Ele quer me matar. Não, eu não quero isso e tudo mais. Me salva. Se agarrada comigo. Nossa. E eu empurrando ela. Eu digo, sai daqui, não, não, não sei o quê. Não. Falei duas vezes. Ele estava com a faca no meu pescoço. Ele disse, quer dizer que ela é sua amante? Eu vou ver a cor do sangue seu. Vou te sangrar para você ver a cor do teu sangue. Quando ele falou isso, eu sabia que não adiantava pedir para ele, porque é aí que ele matava mesmo. Quanto mais se ajoelhasse, ele era sádico, ele gostava disso. Que as pessoas se humilhassem, porque ele gostava disso. Eu gritei com ele, Nildo, mas bem alto. Você é louco? O que você está fazendo, meu irmão? E peguei o braço dele assim, levantei o braço da faca, tirei da. Sim, afastei. Eu sou teu irmão, tu não está me reconhecendo. Ele ficou assustado porque nunca ninguém tinha falado assim com ele. Mas foi, eu sabia que eu ia morrer. Mas era a Eu fiz única. aquilo É.
foi uma coisa O que instinto de saiu sobrevivência, de né? sobrevivência. Em vez de eu chorar, eu reagi, eu sabia que a minha Sim. vida estava marcada. E eu disse: vamos tomar cerveja, eu pago a cerveja. Aí soltei a mão dele, fui lá, peguei a garrafa de cerveja e levei lá para a mesa dele. E quando abri, e ele estava parado, em choque, olhando, e eu abrindo a cerveja, botando no copo. Vamos tomar a cerveja. E ele disse: tu tá me trapaceando, eu não te conheço. Tu vai morrer mesmo assim, porque você tá me enganando. Eu nunca te vi. Pra quê? Quando ele falou isso, eu já estava do lado da porta para fora. E eu era bom de corrida. E aí corri à noite. E ele correu atrás de mim. Mas como eu era criado no campo, eu era quase um maratonista, entendeu? Magrinho, né? Meu Deus, era um vento. E aí botei ele para trás. Ele correu atrás de mim por 1 quilômetro, mais ou menos. Aí ele desistiu, entendeu? De correr. E eu me salvei na corrida. Se não correr... Então foi aquele momento eu tive perante a morte. A outra vez foi lá mesmo. O pessoal, tem uma área que pegava um ônibus, que tinha um ônibus para levar para Recife. Que o ônibus entrava nessa área, não ia lá dentro, a gente tinha que andar até o ponto ônibus. Aí eu entrei e estava com os irmãos Badinho, eram 3 garotos que cantavam no coral da Igreja Batista lá. E eles cantavam que nem passarinho, pareciam um sabiá. E tava eu, eles e mais umas 6 pessoas lá, meninas, mulheres, uma com filho e tudo mais, num ponto do ônibus, esperando. Quando eu vi o policial correndo assim, passando, eu fiquei preocupado. Daqui a pouco eu vi a rajada de metralhadora. E eu me joguei no chão. Mataram todo mundo. Nossa. E os corpos caíram comigo, em cima de mim, sangrando e tudo, me melaram todo. E eu me fiz de morto. Aí eles voltaram, davam um chute na barriga de cada um. Pum! Chutavam. Se mexesse, dava um tiro de misericórdia na cabeça. E eu fui o último a receber o chute, porque eu estava todo ensanguentado, os corpos em cima de mim. E o cara me deu um chute que eu quase gritei. Eu nunca passei, porque eu sabia que eu ia ter um. E eu não me mexi. Eu consegui ficar, engolir seco e não me mexi. Imagina. Como Que eu estava loucura. todo Pô, mas ensanguentado, não recebi o o tiro. medo, a adrenalina, né, Não, cara? Imagina, exatamente. Não sabendo que vai recebi morrer. o tiro de misericórdia. Não recebi, porque os outros receberam. Sim. 2 deles receberam o tiro. Porque o chefe E chegou, quantos que morreram? checa um total de 8 pessoas. Nossa. E aí eu seria o 9. Então o cara chega, chuta cada um para ver se mexe alguém para dar um tiro de misericórdia na cabeça. Entende? Não deixar ninguém vivo. No outro dia, sai no jornal estampado, uma gangue de traficantes mata outra gangue. Mas é E não todos que violência. morreram ali eram bandidos. Não, nenhum era bandido. É E quem isso. tinha matado não foi bandido nem nada. Foi a Isso própria tem quanto polícia que chegou tempo? lá. Isso tem quanto tempo, doutor Isso, Melo? isso foi em 73. Não mudou nada. A história contada Era é em a plena mesma. ditadura militar. Uma É coisa a mesma, terrível, não muda nada. Hoje terrível. em dia é a Um mesma coisa. extermínio total e foi os marginais que fizeram. Ninguém matou. A polícia matou lá e exterminou toda Então, aquela gente. eu creio que todos esses Então, livramentos de morte que o senhor viveu, assim como eu também, né? é, Eu tenho 2 balas sim, alojadas no corpo, né? Eu creio que foi um processo que a própria espiritualidade de Deus, não sei o que, que o senhor quiser chamar, ou você ouvinte quiser chamar, cada um tem a sua fé, né? Um propósito na sua vida realmente para o senhor, depois de todo esse processo, fazer o que o senhor fez, ajudar as pessoas que o senhor ajudou, se tornar médico, né? E tá aí com 80 anos, vivendo a tua vida, ainda se doando de alguma forma para a humanidade. Eu creio que é isso. eu tenho um plano de pelo menos 50 anos mais trabalhar dia e noite, 7 dias por Não, semana, pela sua para vitalidade, eu para acredito, não. fazer. É, Eu creio, eu,
eu me sinto um missionário, Eu creio né? sinceramente nessa possibilidade. Mas conta pra gente aí, a gente quer saber, né? Assim, quando a gente parou a história, o senhor estava terminando, né? O, o ensino médio, que no caso era, como é que chamava lá na época? A gente terminava a quarta série primária, ia para fazer um exame de admissão. Se passasse com média acima de 8, você não precisava fazer a quinta série. Aí fazia para entrar no ginásio. Aí o ginásio começava um, Ginásio. 2, 3 e 4, até a quarta série Sim. ginasial. Terminava o ginásio, os 4 anos, e ia fazer o científico, era 3 anos. O científico seria a escola, o que chama escola média hoje. Então, era 5 anos na primeira escola, 4 anos no ginásio, dá 9 anos, mais 3 anos no científico, dá 12 anos. Que você estudaria para ir depois fazer vestibular para ir para a universidade. Eu não fiz a quinta série, porque passei com nota alta na quarta, e da quarta fiz para o ginásio, entrei já no primeiro ano ginasial. Mas o ginásio eu matei em 2 anos, porque eu fiz 2 séries. Isso eu achei, o senhor me contou isso Entendeu? uma vez, achei bem É, interessante que o senhor exato. foi queimando É. etapa, E porque não muito queriam inteligente. me O senhor, barrar de qualquer maneira, eu brigava, porque. na minha opinião, É, para além de é, autodidata, o é, senhor é superdotado, é. tem uma inteligência fora Então, do comum, eu assim. tinha uma capacidade realmente, tudo que eu lia, eu gravava como gravador. Eu gravava tudo. Eu lembro, o primeiro livro que eu li, eu tinha mal me alfabetizado. Eu acho que fazia um mês que eu me alfabetizei. Um livro que era grosso, chamado Ben-Hur, que depois, anos depois, saiu um filme, Sim. entendeu? Uma história épica. Eu li esse Eu vi o livro, filme, não li o livro. entendeu? Eu li esse livro e aí não parei mais. Eu li tudo que era. Porque não tinha livro. Quando eu chegava nas casas das pessoas, tinha a enciclopédia Barça, ou a editora abriu um monte de livro na estante, mas lacrado. As pessoas só tinham aquilo para mostrar que tinham dinheiro, mas ninguém lia. E eu pedia licença, Uma às vezes. intelectualidade distante. Exatamente. E eu pedia para ler aquele livro, mas não me deixava. Aqui e acolá eu abria um e lia, entende? Escondido. Então eu via assim, e aí decorava tudo, aprendi geografia do mundo inteiro, tudo, tudo, astros, fui fazer um curso de astronomia. Anos depois eu fiz um mestrado de astronomia na, E aí, como foi na Espanha, quando acabou o entendeu? ensino básico, o senhor passar para o ensino superior e Pois tal? é, a coisa que era a cachorrinha me puxava sempre, né? Porque a cachorra puxa quando você não tem salário e você trabalha pela dormida ou pela comida, Eu acho assim que a entendeu? experiência do senhor é Eu não fantástica. tinha O senhor como. sabe o que é passar É, necessidade e sabe também o que é ter é, muito dinheiro, né? é, Isso é exato. fantástico. Então, dormir no chão, dormir em rede, essas coisas. Rede era um conforto, né? E eu sempre dormi em rede. Fui dormir na primeira cama quando eu entrei na Marinha, através de concurso. E teve um concurso da Marinha para os filhos de civis, para entrar, tinha 3 vagas para o Norte e Nordeste, e eu fui o primeiro lugar dessas vagas. Tinha mais de 200 Então, mas mil antes de candidatos. entrar para a Marinha, teve a questão que o senhor tentou ser engenheiro, tentou estudar engenharia, né? Não, eu fiz vestibular, passei na medicina, que era o meu sonho, e passei também, fiz um vestibular numa universidade chamada Unicap, que eu estava em Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco, lá chama-se Unicap. E passei. Ocorre que na Unicap era privado, eu tinha que pagar, eu não tinha dinheiro. E na outra era livre, era do governo, só tinha 40 vagas. E eu passei. E aí eu tinha que estudar o dia todo, tinha que ter lugar onde morar e comer. E aí eu ia batia nas casas das pessoas, só faltava botar o cachorro. Primeiro desconfiavam que eu não tinha passado. Quando eu mostrava a nota que eu tinha passado, geralmente o filho não tinha passado, estava tentando há ano. Bati o E aí recalque. aquele cara que não tem nem um lugar onde morar, passou, e o meu filho não passou. Então só faltava botar os cachorros em cima de mim. E aí eu não fui fazer medicina porque não tive onde morar, entendeu? Ninguém me deu trégua, Sim. entende? E não porque eu tinha que ter morar e comia na escola, porque tinha um restaurante, eu soube que era comida, tinha um almoço lá, então eu ia comer uma vez por dia e tudo bem. Mas eu tinha que comer alguma coisa.
E eu queria um lugar para dormir, eu não tinha. Então, isso é uma tragédia. E aí eu fui estudar, trabalhar e estudar, é, e estudar à noite na universidade. E, e eu inventei que meu pai era rico, fazendeiro, né? Eu sempre falava isso, eu nunca falava minhas origens, eu tinha vergonha disso, Para até se entende? proteger contra o Eu não preconceito, né? falava que meu pai era negro, nunca. O senhor era branco, tinha Claro, passabilidade. claro, porque Então, minha mãe era branca, então eu só mostrava o sim, lado fantasia, que sim, eu achava que os outros aceitavam. Se eu falasse quem eu era, e eu sabia que a discriminação era maior. Se com eu dissesse que era certeza. pobre e tudo mais, então eu procurava falar coisas boas, sempre. Ou melhor, eu mentia sem querer mentir. Eu tentava sobreviver, era uma tentativa de sobreviver. Não dava jamais de fazer coisa errada, de pegar. Se eu achasse o dinheiro não era meu, eu entregava, mesmo passando fome. Eu era muito hiper honesto, entendeu? Tudo. Podia me dar ouro na mão, em pó, e eu não Maravilha. mexia. Então, é porque veio do meu pai. O meu pai era um homem que a palavra dele valia tudo. Então, eu tinha uma admiração muito grande por ele. Ele me deu um bom exemplo. E aí, é isso. Ah, eu fui estudar nessa faculdade, estava para ser expulso, aí passei no concurso da Marinha. Por quê? Mas Eu estava ser prometi que expulso, ia explica pagar, por que que o senhor estava para porque ser eu não expulso. pagava. E aí chegava todo mês, como é que é? Não, o dinheiro não chegou, porque na época não existia correio, banco. Sim. Aliás, correio existia, mas demorava 2, 3 meses para chegar. Então Ia contando eu ia contando contando história, mas chegou história. uma hora que Chegou não. a hora, não, acabou. E aí foi quando eu passei no concurso da Marinha. Então, é engraçado o negócio da Marinha, porque onde eu morava não chegava correio. Então, eu dei correio de um primo meu, que morava próximo do aeroporto, que ele tinha sido sargento reformado, e os filhos dele, os 3 filhos dele, que é meus primos, ele queria que nenhum deles quiseram fazer escola militar, porque os filhos de militar têm direito à escola militar. Sim. E não quiseram, nenhum deles. E, resultado, aí aquele primo, que pobre, ele deu lugar lá para chegar. Eu digo, se chegar o negócio da Marinha, porque eu fiz para Marinha Aeronáutica e Exército. E passei em todos. E aí, todo tempo, eu perguntava para ele, chegou a hora? Não, nunca chegou, nunca chegou. E eu achava que eu tinha saído bem na prova. E um dia ele chega para mim, chegou uns telegramas para você. Eu acho que é para você. Aí pegou e me entregou. Aí todos estavam vencidos assim como um mês, umas 10 dias. Mas o senhor acha que ele Prazo travou? travou, porque Caramba, ele nossa. sentiu mal que aquele ia ser oficial, talvez tenente ou coisa E assim, os filhos superior, ele era dele. sargento, É, e o filho dele nenhum deles sim. queria, entendeu? Eu julguei assim. Nossa. Mas sabe, E era primo meu. não, família, assim, Aí, resultado, complicado, né? eu peguei, fui no exército, eles riram de mim, sai daqui, então. O pessoal já está na academia há um mês. Fui na aeronáutica mesmo, cara, que é meu sonho, vou entrar na aviação. Meu Deus, acabou. Aí fui na Marinha. Chego na Marinha, era uma terça-feira, e tinha começado na segunda os exames físicos. E na sexta ia terminar, e eles iam mandar porque já estava atrasado. Marinha. Eles chamaram os 10 primeiros. Dos 10 primeiros, iam tirar 3. Entendeu? Então, aí só estava 9, porque o primeiro que estava nota não apareceu. Sim. Então, era eu. Cheguei lá e o cara disse, não, não pode. O pessoal já começou, hoje é o segundo dia. Nossa. Você já chegou atrasado. Aí eu expliquei tudo e fiquei lá pedindo por tudo. Ele disse, desculpa, eu digo, eu não posso ir voltar aonde eu estou morando, não, eu não consigo morar lá. Eu fico dormindo aqui. Não, aqui você não pode dormir. Disse, mas você tem que me ajudar. Aí disse, meu filho, eu não posso ajudar você. A única pessoa que pode ajudar é o ministro da Marinha, em Brasília. E eu digo, então você fala com o ministro, entendeu? Aí disse, você é louco?
Eu falar para o ministro para botar você. Sim, você escreve uma coisa lá e ele vai ler e conta a minha história. E de repente, por eu ter sido. Porque acabou minha idade, se eu não posso fazer no próximo ano, tem que ser Sim. agora, é a última oportunidade. Aí ele foi lá e redigiu, com a minha ajuda, então, ideia, e eles redigiram uma carta boa, bem resumida, naquele negócio de telex, que era batia, um rádio telex, uma coisa assim, que imprimia. Tipo fax, né? É, mas era bem primitivo, né? Sim. E aí mandou. E aí tinha que responder até 4 da tarde. Aí chegou 5 da tarde, nada. E ele me despachou. Pode ir embora, que não, nem viu isso aí. Não adianta. Esquece. E eu decidi não sair. E quando foi quase 6 da tarde, ele saiu. E quando ele estava no portão, ele. Não, você não pode ficar aqui, pode vir embora. Aí eu vi um barulhinho na coisa. Eu digo, tá, tem um barulho Tá lá chegando dentro, tá mensagem, tá chegando a chegando mensagem. mensagem. Ele Nossa, disse, não, é outra coisa, não é nada. Que coisa é essa? Eu digo, pelo amor de Deus, pedi tudo, insisti. Ele foi tão legal que foi lá ver a mensagem. E era. nossa. Inclua o candidato imediatamente. A, e aí eu já ia entrar na quarta-feira nos exames, e ele tem que se acelerar, fazer todos os exames, e põe algum cabo com ele, fazendo treinamento para ele e terminar junto com o O pessoal. senhor saiu lá do norte, lá do E aí fundão foi, da isso foi Amazônia. feito. E Seria depois uma fiz covardia. psicotécnico, exame de corrida, subida de obstáculo, natação, todos os tipos. E fiz exame de dente, porque não podia ter dente arrancado, tá altura, peso, pé chato, tudo. E aí, na sexta-feira, teve o resultado. Quantos tinha passado? Dos 10? Só um. Só o senhor. Só eu, porque eram 3, mas só passou um. Olha, Os outros, um tinha perna torta, o outro tinha meio cambota, o outro faltava dente, o outro não deu na altura, o outro. Sempre tinha um problema. Passou no fantástico. psicotécnico e eu fui o único que enquadrei tudo, a altura, tudo que eles queriam. E aí é, eu ia ah, viajar no sábado, e a passagem, quando foi às antes do meio-dia, eu recebi a notícia às 10 da manhã. Antes do meio-dia veio outra notícia. Cancelado turma do Recife. Já foi completada a turma que Santa Catarina mandou lugar, porque atrasou o Recife. E a turma já começou e está cancelado. Não vem ninguém em Recife. Meu Deus. Aí a alegria que eu tinha que viajar no sábado acabou. Uma frustração, né? Eu recebi, só vivi a felicidade 1 hora. Aí acabou. E aí, quando foi 2 da tarde, eu fui lá insistir com ele. Não, mas não dá para você escrever. Meu filho. E ele, eu ficava. 1 hora depois, ele disse, tudo bem, eu vou escrever. Mas ele fez, mandou para o ministro dizendo que aquele candidato foi Tinha o único que passado, passou. foi o único a ter Exatamente, que ele vivia cumprido todos os numa coisa requisitos. de pobreza, que ele disse que não ia sair de lá porque ele não tinha onde morar, que era. Nossa. E aí, novamente espera e nada de chegar a notícia. E a mesma coisa, ele está saindo, barulhinho lá, ele vai lá e inclui o candidato Foi esse imediatamente. ministro, ele foi teu amigo a benção. Porque, pô, Geraldo de Azevedo Henrique. Geraldo de Azevedo Henrique. é o nome dele. E claro que quando eu me casei, ele foi convidado, entendeu? Então, olha, são as histórias assim que eu não posso esquecer. E aí, às 10 da manhã, eu peguei o ônibus para vir para o Rio de Janeiro. Então, me apresentei na, na escola. No outro dia, às 7 da manhã, fui passar na guarita, dei um recado. Aí a guarita ligou lá para dentro da escola e chegou e o comandante da escola. Não, a turma já está completa, são 180, já está tudo certo. Isso é fraude, não, não aceito. Pode mandar ele embora. Aí eu, assim, não, aqui você não entra. Guardinha, o cabo lá.
E eu disse, mas senhor, eu passei, tudo. Não, ele já falou que já começou a turma e tem uns 180, não tem vaga para você, pode ir embora, saia daqui. Que E me peleja. apontou a arma para atirar em mim. Se você não sair, eu vou atirar em você. E eu vi que ele ia atirar em mim, porque era ditadura militar na época, eu não sabia disso, mas ele falou tão sério que eu fiquei com medo e me apontou o FAL para atirar em mim, porque eu estava botando em risco a segurança. Tava na área Na militar área ali, né? militar. Então, aí eu fui para o aeroporto Santos Dumont, próximo. Cheguei lá triste, sentei no banco, com fome, e olhando os oficiais passar, o pessoal de uniforme, nem identificar direito. E boa aparência, assim, meio alto, entrou no. Porque os elevadores lá do aeroporto, em todo lugar, tinha elevador para as autoridades oficiais e o povo O comum. público comum. Não podia entrar no elevador, nem o cabo, o sargento, o oficial era só oficial. E aí ele entrou, claro, no oficial, e eu não sabia, entrei com ele junto. Ele ficou espantado. O que que você está aqui? Você não pode estar aqui. Aí eu já fui falando. Eu mostrei o papel, eu passei na Não, Marinha. mas tu era insistente. Não, esse é o segredo da vitória É, também. As pessoas, exato. às vezes as pessoas não entendem, aceitam logo a derrota na primeiro desafio, Exatamente. né? Não pode desistir, Eu não. vim do Nordeste, eu preciso da sua ajuda, porque não deixaram entrar na Marinha e tudo mais. E agora, o que que eu faço? Eu queria que vocês tivessem um telex, alguma coisa, mandar para o comandante da base lá em Recife, porque não tenho um lugar onde dormir, não tenho nada. Ele me mandou para cá. E a princípio, ele não queria, mas eu insisti. Aí ele disse: tudo bem, me dá o teu papel. Aí pegou o papel, viu lá, e começou a ler, e aí foi e mandou o telex lá para a base em Recife. Aí o cara da base em Recife, o comandante, mandou para o ministro da Marinha. Sabe o que que o ministro da Marinha fez? Demitiu o comandante da escola e nomeou ele, mandou ele assumir a vaga e que eu ia entrar lá. Olha, Aí eu entrei. mas também não Assim, cumpriu uma ordem direta do exatamente. comandante, né? Tava, pô, tu tava. É, pô, Foi assim que eu entrei. Aí virei o número insubordinado. 181. Não tinha armário, não tinha cama para mim. Arrumaram lá improvisado um cabo do sargento e deram para mim. Depois fizeram para mim, mas eu fiquei muito tempo e fazia os treinamentos junto, fazendo dupla com o cabo, com o soldado, com o marujo, sempre, porque eu não tinha parceiro para fazer. Era 181, só podia ter 181, é. 180. E assim, quando eu me formei, eu tinha direito de escolher, porque os 5 primeiros lugares onde ia servir. Aí eu pedi para servir na base naval de Mocangueiro, Cavalo do Mocangueiro. na base submarina, e que tinha acabado de chegar o submarino. Foi assim que você se Então, tornou. aí eu Ó, virei chegamos na parte aí, aonde o doutor Vieira mas de Mello se o torna coisa, piloto de veja só, submarino. aí a coisa dura pouco, porque 6 meses depois eu fui expulso da Marinha, eu submersi. E como é que foi? Como é que foi a sua expulsão da Não, Marinha? olha, Ó, eu, o homem saiu da fronteira do Brasil com a Venezuela, analfabeto aos 14 anos, para se tornar piloto de submarino aqui no Rio de Janeiro. aí Mas com não, 6 meses de piloto eu não submarino, falo, ele é não. expulso da Marinha. Não, eu não falo isso, mas acontece que eu cheguei onde não ia chegar e, e, e aconteceu isso. Essa é uma longa história que eu não gostaria nem de falar agora. E a verdade é que não há um mal que não traga um bem, Sim. entendeu? Tanto é que anos depois, quando me deram anistia, e eu fui anistiado, me deram, podia receber uma indenização de todos os anos como eu tivesse trabalhado, e eu não trabalhei, e receber uma aposentadoria vitalícia Da Marinha. na Marinha. Eu me recusei tudo, tudo. Tive até amigos meus que ficou não falar comigo, que não entendia. Todo mundo meteu a grana. Como você pode fazer isso? Mas eu não contribuí para isso. Eu estou roubando a nação, estou roubando o meu país.
eu não contribuí para esse dinheiro, quer dizer que eu estou tirando dinheiro dos outros. Não, mas então se você não vai usar o dinheiro, então dá para as pessoas, para os pobres, faz caridade, ou dá para mim. Ah, isso Aí é eu disse, quer difícil. dizer que eu vou ser o Robin Hood, eu vou roubar dos pobres, dar pros, do rico e dar É para os uma pobres. tentação. Então aí eu não aceitei, Ah, porque meus achei, parabéns, porque realmente é, é uma atitude muito a- difícil. não aceitei nenhuma, não, entendeu? Então me recusei. Eu podia estar muito bem, ganhando uns 30 mil por mês, vitalício, morria, passar para minha filha, depois para a neta, e nunca acaba. Então, eu achei isso uma coisa. Aí cheguei a pedir, eu digo, me dá o uniforme, a patente, que eu vou servir uns 10 anos. Não, a gente paga, mas você nunca vai entrar. Então, aí eu, e aí eu comecei a carga de uma companhia aérea, fui pulando rápido, Não, não. e Aí agora, de piloto submarino, agora a gente vai entender, até o final do podcast, eu creio que a gente tem aí uns 20, 30 minutos para a gente entender como que o senhor, ao ser expulso da Marinha, conseguiu se tornar comandante da Não, mas Varig. veja só, isso foi. Eu fui trabalhar para sobreviver em tudo quanto é coisas possíveis, né? E eu tenho que falar, quando eu casei, fui para a Austrália, e por problema desta marinha, e lá, meus filhos se criaram na Austrália. E aí, quando eu estou aqui, de volta, O eu senhor ficou quantos comecei, anos na Austrália? não pouco tempo, não uns 3 anos, mais ou Sim, menos. e quando o E senhor aí foi expulso da volto, Marinha, o senhor tinha quantos anos? eu tinha 24 anos. 24 anos. Então o senhor volta antes dos 30 ainda para o Brasil, É, é, depois de se casar na isso, Austrália. é. Então eu é, chego aqui, um desemprego muito grande, muito grande. Ninguém tinha emprego. É tudo na época do quem indica. Se você tem amizade, você arruma um emprego. Sim. Se não tem, não tem Hoje concurso, não não tem está nada. diferente, né? Mas hoje pelo menos tem concurso aqui e Hoje acolá. tem Se eu concurso. tivesse, eu me dava bem nos Sim. concursos, né? Mas eu não tinha concurso. Então, aí era quem indica. Eu não tinha quem indicasse. Então, consegui um emprego para trabalhar na carga da Varig. E aí, trabalhando. Em seguida, 3 dias depois, passou uns comissários, eu fiquei olhando, admirado aquele Os pessoal. caras na beca, né? Na linha, na Linda, postura, mulher linda. Eu fiquei barriga me para dentro, babando. peito para fora. Exatamente. Olhando. E o meu chefe, o que que tá parado aí olhando? Aí eu disse, eu vou ser comissário de voo um dia. Aí ele disse, tu trata de fazer ginástica e pegar carga, porque tu vai ser demitido daqui se tu ficar fazendo isso. Tu tá maluco? Sonhando? Tu nunca vai ser comissário de voo. Dá essa força pra gente. Tamo junto, rapaziada. No próximo episódio, seguimos com a trajetória do Dr. Vieira de Mello nos Estados Unidos. Se despede aí do povo. Ok, meus irmãos, eu penso que o meu querido irmão Sagat já resumiu tudo que eu gostaria de dizer no final. Mas a história continua. A nossa vida, eu acho que dá muitos episódios ainda, porque mal está começando, Mal tá entendeu? começando. Tamo junto, É rapaziada. isso aí. Fique com Deus. Tchau.